Tivemos semana passada com a grande oportunidade de ouvir a voz do nosso Senhor na mesma epístola que hoje estamos. Nós estivemos um pouco antes, adentramos pelo capítulo 2, finalizamos o capítulo 1 e existem dois sermões que podem ajudar você a entender um pouco mais do que vai ser dito hoje. Eles já estão no nosso canal no YouTube e você pode ter acesso a eles. Mas eu gostaria de relembrar que o que estamos estudando e ouvindo do Senhor é de que o apóstolo Pedro, por volta da década de 60 do primeiro século da era cristã, o apóstolo Pedro ele está encorajando os cristãos de algumas províncias do Império Romano que estão passando por desafios na vivência do cristianismo em relação às pessoas, ao mundo e às realidades ao seu redor. O apóstolo Pedro, então, ele traz as verdades eternas de Deus ao coração dessas pessoas, afirmando sua eleição em Deus antes de tudo ou todos, ou antes de que o próprio mundo existisse, afirmando as esperanças no sangue de Jesus como o sangue que foi o sangue redentor, que é o sangue redentor de cada crente. Ele continua falando sobre, admoestando os crentes a que sejam obedientes à palavra de Deus, tornando então o Espírito Santo agente de uma purificação, capítulo 1, verso 22 e diante. E no capítulo 2, como vocês estão vendo ainda aqui de modo breve, nós estivemos sobre a rocha eterna, falando de Jesus, a rocha rejeitada, mas de que Deus aceitou e de que por muitas provas, por muito sofrimento, por muita rejeição, ele obteve, na obediência que testemunhou diante de nós ao seu Pai, ele obteve a glorificação. Então Pedro encoraja os crentes daquele tempo, e encoraja a todos nós, que assim como os sofrimentos de Jesus foram sofrimentos que deixaram Jesus completamente destruído fisicamente, Jesus foi rejeitado por todos, religião, pessoas, família, Jesus não tinha nada nesse mundo que o pudesse amparar por parte dos homens, ainda assim ele era o eleito de Deus, ele era o escolhido de Deus, ele é o escolhido de Deus, ele comprou um povo para ele adquiriu um povo para ele santificou esse povo e fez desse povo o seu sacerdócio. E esse é o encorajamento que nós encontramos, e daí partimos, eu peço que você possa observar que é daí que nós partimos, no verso 9 agora, e deixando muito claro aos irmãos e a todos que nos ouvem essa noite, de que o cristianismo, ele é uma religião, uma fé, a única religião verdadeira, que aponta que o sofrimento desse tempo não se compara às glórias que vão vir. Os cristãos não observam os sofrimentos como uma espécie de masoquismo de Deus, como se Deus estivesse tentando nos fazer afligir apenas por seu bel prazer. Não. Deus, em seu Filho, mostrou que o sofrimento desse tempo aponta para a obediência a Deus, e para que o mundo possa ver essa obediência a Deus, nós sofremos. E nós sofremos porque o mundo odeia todos aqueles que amam a Deus. E porque os pecados de Jesus, que na verdade não eram dele, eram nossos pecados, e estavam sobre ele, denotam de que neste tempo, cristãos sofrem, ainda que injustamente, assim como o seu mestre, assim como o seu salvador. E esse encorajamento que Pedro traz na epístola, e daí eu continuo dizendo, é um encorajamento que para aquele tempo fazia sentido e faz hoje também. Caso você não saiba, o cristianismo no primeiro século era considerado uma religião subversiva. Era considerado um tipo de fé, crença ou superstição que subvertia, ou seja, ele transtornava, ele perturbava os costumes do mundo daquele tempo. O cristianismo naquele tempo, ele rejeitava o culto ao Estado, César, o Império Romano. Os cristãos não queimavam incenso a César e nem se submetiam ao Estado. Os cristãos não aceitavam questões como poligamia, orgias em cultos pagãos, comidas sacrificadas e outras práticas comuns ao mundo daquela época. Os cristãos falavam contra o divórcio e apontavam Deus em sua aliança e, obviamente, todas as coisas derivadas dessa percepção da aliança de Deus com os homens. Os cristãos eram vistos como subversivos.
E hoje, se você for falar com um cristão e pensar em termos de subversão, ou pelo menos você dizer para ele assim, você acredita que o tipo de fé que você professa, as pessoas acreditam que seja uma fé subversiva? No primeiro momento o cristão vai dizer que não. Ele vai dizer assim, não, eu sou rejeitado, eu sou envergonhado, mas ela não parece ser um transtorno subversivo de que as pessoas hoje mais acham que é a mudança de tudo, o transtorno de todas as coisas. Mas a verdade é de que o cristianismo golpeava e golpeia o orgulho humano. Ele afunila as realidades a mostrar o coração humano tal como ele é. E do mesmo modo como aquelas pessoas rejeitavam o cristianismo porque as suas cobiças, seus interesses particulares faziam com que o cristianismo se tornasse odioso, ainda hoje o cristianismo permanece odioso aos olhos do mundo. O cristianismo permanece subversivo pela própria natureza dele, de não conformação com este século e com qualquer século que jamais existiu. Eu peço que você observe, por favor, o verso 9, onde diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro parece que deixa claro o porquê de tanto ódio e perseguição aos cristãos. Os cristãos são assinalados aqui como uma nação santa. Mas como assim? Povo de propriedade, observe, povo de propriedade exclusiva de Deus. Tudo que nós vamos estudar do verso 11 em diante está estabelecido no olhar que vamos ter do verso 9 e 10. O verso 9 e o verso 10 vão trazer aquilo que nós chamamos de a hermenêutica para os demais versículos, a interpretação correta para a qual Pedro quer que eu e você observemos. Nação santa é uma expressão, etnos agno, significa algo como etnia separada, algo bem claro como uma nação separada e santificada. E é óbvio que quando nós vemos o cristianismo e suas diretrizes de afastamento do pecado, nós percebemos que isso se estabelece no próprio Deus. A nação santa de Deus, ela é a nação santa de Deus por um motivo muito simples, mas que não parece óbvio: Deus é santo. Pedro vai falar isso aí mesmo, pertinho de você está fazendo uma leitura de Levíticos. Pedro vai falar no capítulo 1, verso 16, na verdade eu posso começar com o verso 15 do capítulo 1, onde diz: pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito, complete para mim: sejam santos, porque eu sou santo. A palavra santo, ao contrário do que sua mente possa formular, talvez, ela significa separado. Ela significa outro, significa que o que Deus propõe enquanto realidade de valor moral, ético e a própria compreensão de mundo não é aproximado ao humano, é outro. Deus, quando nos chama para filhos por adoção, Ele não aproveita nada do que era, e isso é completamente confrontante ao mundo. Espera-se que para a adesão de uma religião, coisas que já estavam no lugar permaneçam, e coisas que já estavam estragadas venham a ser consertadas. Então, uma boa religião deve consertar as coisas quebradas, né? O cristianismo não propõe isso. Ele propõe uma completa aniquilação da compreensão anterior de mundo, e tudo passa a ser revisto à ótica do Deus vivo. Santos, outros. Isso transtorna a compreensão do mundo, porque irrita o mundo na continuidade do pecado. Imagine um filho se converte numa casa de ímpios. Imagine um trabalhador se converte em meio a colegas de trabalho extremamente pervertidos e imorais. Imagine o transtorno que dá, não apenas uma mudança de deixou de xingar para outro. É assustador. Logo, a nação santa de Deus não compactuava com aquilo que era. Não dá para você vir com esse discurso barato de: olha, eu já tinha umas compreensões corretas de vida antes de me converter. Balela, conversa fiada. Isso não é possível porque a Bíblia diz que não é possível. A santidade de Deus não se aproxima do homem em seus valores e costumes
e verdades em nenhum termo. O homem caído é o oposto do Deus vivo. Uma das dificuldades que pessoas às vezes encontram, eu não vou dizer isso apenas pela esfera do milagre, a conversão é um milagre, mas uma das dificuldades que as pessoas às vezes encontram para receber o Evangelho dos seus corações é que elas procuram manter coisas legais, manter costumes positivos, legados familiares ok, mas no pente fino, eu te asseguro, nada vai ficar no lugar. Como diz Tozer, o escritor e teólogo da década de 60, tudo está errado, tudo está quebrado até que Deus conserte. Se você veio essa noite querendo colocar algumas coisas no lugar, você veio na religião ainda. Esta fé cristã tira tudo do lugar e coloca o Deus vivo no altar do seu coração. Essa nação santa, etnia sagrada, etnos hagion, ela traz a santificação como uma separação completa do mundo e de todos os costumes. Comemos as comidas que as pessoas comem, mas não pelos mesmos motivos. Usamos os tecidos que as pessoas usam, mas nossos cortes de roupa são outros, e não é porque queremos mostrar que somos melhores, mas porque não suportamos mais usar nossos corpos como campo de atração aos outros. Nossas vidas mudam. Logo, não busque uma religião, como Lewis fala, o cristianismo. C.S. Lewis, ele vai trazer, esse escritor maravilhoso, vai trazer uma dimensão de que, se tivesse uma religião, poderia ser categorizada como uma religião não humana, tem que ser o cristianismo. O cristianismo não pode ter sido criado por homens, ele é completamente confrontador a todos nós. Daí, temos a nossa nação santa, no verso 9. Povo de propriedade exclusivo de Deus. Essa é a segunda dimensão que eu gostaria que você pudesse observar comigo. Em grego, a ideia é genos, em grego traz uma ideia de povo mesmo, mas de famílias, povo de famílias, comunidades familiares. Em grego fica laos eis peripoisin, fica basicamente assim: povo de exclusivo pertencimento a Deus. É radical isso, não? Não é o tipo de coisa que o Estado vai gostar, Não é o tipo de coisa que eu vou gostar, porque afinal eu quero tentar manter alguns laços com as coisas. Esse povo de propriedade exclusiva de Deus é uma citação que o apóstolo Pedro faz de Isaías 43, 21, onde Deus forma um povo para o seu louvor. E olha que interessante, ele fala a mesma coisa que o apóstolo Pedro. Olha o que ele diz, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes. É uma aproximação ao texto de Isaías 43, 21. Esse povo proclama as virtudes de Deus, e já vamos voltar para a palavra virtudes logo no meio do sermão. Esse povo adquirido tem dono. Olha que coisa interessante. Deus comprou com o sangue de Cristo esse povo, e esse povo não se pertence. Essa dimensão de escravidão do servo do Senhor é uma dimensão real. Comprados pelo sangue de Jesus, já não somos de nós mesmos. Comprados pelo sangue de Jesus, nossas vontades não ditam nossas vidas. Comprados pelo sangue de Jesus, os caminhos não são os meus e os seus. Isso não é óbvio até que as escolhas tenham que ser feitas. A conversão não traz essa dimensão óbvia. Essas pessoas foram salvas por Jesus Cristo, mas Pedro estava trazendo um passo a mais naquilo que havia começado. Quando nós somos salvos por Jesus, a maioria de nós sente uma grande tristeza com a vida que viveu, um grande alívio com a vida que está diante de nós. Mas nós não temos uma dimensão de ser adquirido. Ela não vem imediatamente, eu pertenço a alguém. Até porque a gente vem muito humanista, concorda? A gente vem muito eu para mim mesmo. Então, o cristianismo ele salva a pessoa. E assim como a lei do povo de Israel, Deus depois tira o Egito do nosso coração. Ele vai arrancando as raízes com esse mundo. Logo, eu não sei de que modo você recebe essa notícia essa noite, mas você não anda onde quer. Eu e você não fazemos o que bem entendemos. Nossos planos não são nossos. Nossa vida não é para nós. Se você levar isso a sério, não levanta da cama e começa a sair fazendo as coisas sem antes falar com quem lhe pertence.
Você não faz isso no seu trabalho, com o seu chefe. Você não faz isso na sua universidade ou escola. Você não faz isso com seus pais em casa. Então nem sequer intente fazer isso com Deus. Abra os olhos e diga: estou aqui. E quando não agimos dessa forma, falta-nos a compreensão de que pertencemos ao Deus que nos comprou. Imagine um confronto que são só esses dois termos: a nação santa e o povo adquirido. César se achava dono das pessoas. César, o imperador, achava que era dono das pessoas e poderia fazê-las adorar ele mesmo. Desde Otávio Augustus, lá em 27 a.C., a adoração ao imperador era adoração, incenso, tudo isso. Nós costumamos ter dificuldade de identificar o modo como o nosso mundo constrói seus ídolos, mas eu garanto que um apuro maior nos nossos corações pode demonstrar idolatria sem fim. Precisamos essa noite saber a quem pertencemos, e é ao Senhor Jesus Cristo. Pedro não para em suas observações, e eu não esqueci do sacerdócio real, não. É porque ele já foi abordado em outro termo, em outra pregação. Mas o sacerdócio real é uma dimensão de que nós somos aqueles que intercedem uns pelos outros mutuamente e aqueles que intercedem pelo mundo. Nós somos aqueles sacerdotes que, segundo a ordem de Melquisedeque, anterior à lei, é um sacerdote que está clamando pelo mundo e clamando pelo povo de Deus. Deus fez um povo de sacerdotes, Deus fez um povo de intercessores. O próprio Cristo intercede por nós na cruz do Calvário, e Ele intercede de uma maneira lindíssima, nos perdoando e pedindo que o Pai não nos impute pecados da nossa própria ignorância, o que fazemos com Ele. Em João 17, o próprio Jesus intercede não somente por aqueles 11 homens que estão diante dele, mas por aqueles que ainda ouviriam a mensagem do Evangelho. Somos sacerdotes. Se você é salvo em Jesus Cristo, você é chamado a interceder. E eu pergunto: o templo daquela época tinha seus sacerdotes? Obviamente que tem. E eles eram pessoas exclusivas, tanto no judaísmo quanto em outras religiões. Nem todo mundo era sacerdote. Vamos ser bem sinceros, as pessoas não eram todas sacerdotes, elas recorriam ao sacerdócio, elas recorriam à intercessão de outros para a divindade. E olha o que Pedro está dizendo: de que cada crente recebe do Senhor Jesus Cristo a honra, a maravilhosa honra de chegar-se ao seu Deus e Pai por intermédio de Jesus, o nosso sumo sacerdote. Ele nos faz sumos sacerdotes nele. Chegar-se diante de Deus e falar diretamente com Ele em qualquer lugar, isso também era um motivo de inquisição, anacronicamente dizendo, para aquele tempo. Mas agora tem um ponto, e nós estamos percebendo como Pedro está fazendo comentários do Velho Testamento. Você também está vendo isso? Ele está comentando o Velho Testamento. Mas esse ponto agora vai me chamar muita atenção, e eu acho que é você também. Olha o verso 10. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são o povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Numa visão superficial, nós podemos estar envolvidos com toda aquela nobreza: sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, geração eleita, e é capaz de você fazer um encontro jovem, ou então algum retiro espiritual. Mas aí acontece o verso 10. E o verso 10 encontra no Velho Testamento uma explicação petrina aqui. Dê uma olhada em Oséias, o profeta Oséias. Ele vai ser a fonte de Pedro para observar de que modo os cristãos deveriam estar se relacionando. Logo no capítulo 1 do profeta Oséias. Continue marcando Pedro, eu vou marcar aqui também para voltar a falar. Mas olha o que Oséias vai dizer no capítulo 1, do 8 ao 12 ao 11. Estava tão bonito, né? Estava tudo tão nobre, né? Os sacerdotes estavam vibrando, as gerações eleitas, e as pessoas estavam jubilando, e Pedro faz olha, mas tem uma coisa que vocês não podem esquecer. Vocês não podem esquecer de tudo isso que foi dito, mas vocês também não podem esquecer do que vai ser lido agora. O profeta Oséias diz assim no capítulo 1, verso 8: depois de ter desmamado Lo-Ruamá, Gomer ficou grávida mais uma vez e deu à luz a um filho. E o Senhor disse:
ponha nele o nome de Lo-Ammi, porque vocês não são o meu povo, nem eu serei o seu Deus. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar em que lhes foi dito, vocês não são o meu povo, ali mesmo se dirá a eles, vocês são filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel serão reunidos e constituirão sobre si uma só. Para aqueles que chegaram agora em Oséias, o Senhor manda o profeta casar-se com uma mulher de prostituições, uma mulher que tem uma vida leviana sexualmente. Ela tem homens, muitos homens, e o profeta Oséias casa com ela. Esse drama real que Deus pede que Oséias viva, ele deveria representar a prostituição espiritual da nação de Israel, e Oséias casa com ela, e ela vai tendo filhos que não são de Oséias, são filhos das prostituições. Pedro está chamando a atenção em uma análise aproximada do povo de Israel em relação à condição anterior dos seus ouvintes em Pedro. Ele vai estar dizendo o seguinte: só que tem uma coisa, vocês não eram povo. E essa frase, igualzinha na Bíblia hebraica, na Bíblia grega Septuaginta, né? Ele vai trazer a mesma frase, ele vai arrancar a frase da Bíblia hebraica e vai colocar no Novo Testamento nosso, na carta de Pedro. Ele vai dizer: vocês não eram povo, mas agora vocês são povo. Não esquece o que vocês eram. O que vocês eram filhos de prostituições espirituais. Vocês eram pessoas completamente alheias à vontade de Deus. Vocês eram como a história de Oséias. Vocês eram filhos sem herança. Vocês estão entendendo que esse Lo-Ammi aqui, né, esse não povo meu, ele tem herança, é filho de ninguém, é filho de quem? Mas ainda assim, a história de Oséias narra de que depois que a sua esposa, a Gomer, vive uma vida leviana e se entrega à devassidão, Deus manda a Oséias comprar ela de novo, e traz ela de novo, e ama ela de novo, e redime. Essa é a condição que nenhum de nós pode esquecer. Se você é crente, se você foi salvo por Jesus Cristo, não se esqueça de onde Ele tirou. É muito bom lembrar quem somos nele, mas cuidado para não esquecer que não éramos, e de que a misericórdia do Senhor nos alcançou, de que não éramos povo e passamos a ser povo, de que não éramos ligados ao Senhor e o odiávamos e blasfemávamos e vivíamos com essa prostituição espiritual. Nosso coração era de nossos deuses, nosso corpo era para toda a nossa devassidão, mas Ele nos comprou com seu sangue. E Ele chama os leitores a considerar de onde Deus tirou eles. Eu os considero também, junto comigo, a lembrar daquilo que aconteceu há 1 ano, 6 meses, alguns meses, 5 anos, 10 anos atrás, 15 anos atrás, quando a sua conversão foi algo tão maravilhoso e que você vibrou tanto. Então você foi conhecendo Deus, sua doutrina, mas talvez por alguns instantes você acredite que de fato mereça cada uma dessas coisas, e que você tem se comportado tão bem, logo você merecia umas bênçãos a mais. Colossenses diz, Paulo diz em Colossenses: Ele nos libertou do império dos trevas. Quem não consegue ser grato por isso vai se esquecer rapidamente que geração eleita e sacerdócio é. Não tem como vivenciar a nobreza da filiação em Deus sem perceber que Ele nos tirou do amargo do pecado. E eu peço e apelo ao seu coração essa noite: se você não consegue agradecer por isso, se não consegue mover o seu coração na direção de lembrar o que você era, ou você está num estado de frieza espiritual e distância em relação às coisas de Deus, que é possível, ou você ainda está lá, ou você ainda não saiu de lá, ou você ainda permanece lá. E eu peço que nessa noite você considere de que modo misericordioso Ele nos resgatou. E então,
eu peço que você retorne a Pedro. E compreendendo as misericórdias de Deus, não é assim que Paulo diz em Romanos 12? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. Quais são as misericórdias de Deus? É essa aqui que Pedro está dizendo. Olha de onde você saiu, olha de onde ele te tirou. Se você não conseguir dar o seu corpo, sua vida, é porque você ainda está no mundo, você não está percebendo. Você ainda está tentando mexer com o cristianismo como se ele pudesse ser domado. E diz o apóstolo Pedro, ali no verso 9, parte B, onde diz: a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A palavra é areta, em grego significa virtudes. É uma palavra usada por filósofos da época. Aristóteles já usou essa palavra, Platão, todo mundo da filosofia grega usava areta. É virtude admirável publicamente. É o tipo de virtude que para os gregos era algo que deveria ser louvado. Então o apóstolo Pedro sabe bem o peso de que essa palavra tem, mas ele não vai deixar virtudes como sem significado. Olha agora, proclamar as virtudes de quem? Suas? Não, as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não é sua virtude, não é virtude do seu tempo e século, não é virtude que as pessoas apreciam, são as virtudes de Deus em Cristo Jesus. Ele passa a ser a régua para toda ação, para todo sentimento, para toda afeição, para toda vontade. Nós somos chamados a proclamar as virtudes de Jesus, somos chamados a proclamar a paciência, a benignidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio de Jesus. Você não foi, assim como eu ou qualquer crente, chamado para se autoproclamar, mas para proclamar Jesus. E aí é que vai entrar coisa difícil da gente fazer. O modo como Pedro vai desenvolver essa proclamação do verso 11 até o capítulo 3, verso 12, é duríssimo. É duríssimo. Eu não diria outra coisa para você. O que Pedro vai propor como proclamação em corpo vivo presente nosso é difícil de engolir. Você vai ler comigo, eu não vou explorar todos os meandros do texto, mas eu gostaria de dizer que a hermenêutica que nós fizemos agora desse verso 9 e 10, ela traz a explicação de como viver do 11 até o capítulo 3, verso 12. E o que se propõe é difícil. O que se propõe desafia aquilo que você e eu queremos fazer. E daí ele segue dizendo o seguinte, verso 11: amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer sejam as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Fica atento à leitura, ela vai dizer muito sobre isso. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o rei. Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo o temor, e não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mal, porque isso é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. Pois que glória há se, pecando e sendo castigados por isso, vocês suportam com paciência? Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isso é agradável a Deus. Porque para isso mesmo vocês foram chamados,
pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, dando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Igualmente, vocês, esposas, estejam sujeitos, cada um ao seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeito ao seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternamente amigos, misericordiosos, humildes. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isso mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreia a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Ninguém escapou disso hoje. Todos nós nos vimos aqui na carta de Pedro. Cada ângulo social está declaradamente apontando para as relações que nós temos. Relações maritais, relações de trabalho, relações múltiplas, o sujeitai-vos ali desce intragável. Mas então onde estamos? O começo do verso 11 vai nos alertar sobre sermos peregrinos e forasteiros. Há uma duplicidade. A primeira parte da afirmação pode ser dita certamente de que ele está dizendo sobre não residentes, pessoas daquele lugar que não eram dali e foram morar lá. Então ele está chamando a atenção para algo histórico no sentido factual. Vocês sabem que vocês estão vivendo aí numa condição de que vocês não são cidadãos dessa área. Ele está falando sobre isso, está falando disso de modo real, no sentido não espiritual da coisa. Mas ele vai aproveitar essa percepção real para dizer sobre esse estado de forasteiro e peregrino. E ele vai usar essa analogia de eles entenderem que não são daquele lugar, para dizer como eles não devem ser mesmo daquele lugar. E o primeiro confronto dos três, nos próximos 15 minutos, nós vamos estar fechando o sermão com esses três aspectos de como devemos viver a vida cristã em relação ao mundo. E os três aspectos que Pedro chama a atenção, o primeiro deles é fugir, é se abster das paixões carnais. Em grego, é mantenham-se afastados. Mas de que tipo de afastamento estamos falando? A palavra em grego, ela tensiona a uma dimensão geográfica mesmo. Não apenas de, não quero nada de errado, não quero viver isso não, mas de viver longe do que se faz, longe desse tipo de atuação de vida. As paixões carnais aqui, elas têm uma dimensão física, paixões sexuais pervertidas, fome, gula, entregas onde o corpo clama por necessidades que são boas, mas que o corpo clama para que sejam executadas imediatamente, do modo desvairado, libertino. Então, Pedro está alertando aqui de que uma das maneiras com as quais glorificamos a Deus é quando as nossas necessidades físicas
não se tornam paixões carnais. Elas precisam de um lugar, de um tempo, de um modo para serem devidamente exercidas enquanto necessidades. E quando elas extravasam e dominam você e eu, elas passam a se tornar paixões que carregam as pessoas. Para Timóteo, Paulo também vai dizer: fuja das paixões da mocidade. Aqui Pedro vai dizer: abstenham-se, mantenham-se distantes, separados. Fugir em Paulo e manter-se separados em Pedro nos deve dar o seguinte alerta: são coisas perigosas, das quais, se talvez nos aproximarmos, ainda que com uma consciência cristã, podemos estar abalados em relação a elas. Podemos nos tornar, não imediatamente, mas progressivamente suscetíveis a essas realidades. Então afaste-se delas, seja radical em relação a elas. E olha que legal o que ele vai dizer nesse livro. Ele vai falar aqui, no final do verso 12, olha que interessante: tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Dentre todos os comentários que eu pude ver, todos tinham uma unanimidade. Dia da visitação aponta para um fim, tipo uma escatologia. Não está ali, vai acontecer. Dia da visitação. E pelo aspecto positivo, repouse seus olhos sobre o texto. O aspecto é positivo. Glorifiquem a Deus no dia da visitação. É o dia onde a graça esclarece àquela pessoa que tipo de abstinência você tinha e ela não entendia. Existe algo que glorifica a Deus ali, naquele momento, mas tem coisas que vão glorificar a Deus depois que aquela pessoa se converte. E ela vai dizer assim: cara, glória a Deus, hoje eu entendo o que você fazia, hoje eu entendo porque você disse não, hoje eu entendo porque você falou que não podia. Então, existe glória para Deus, ainda que não de modo imediato para muitas coisas que nós rejeitamos, mas existe glória para Deus, glória futura para Deus, naquilo que hoje nós dizemos não, naquilo que hoje nos parece totalmente difícil. Nós tentamos entender por que nós estamos tão radicais com as paixões carnais, e aí Pedro está dizendo: olha, mas vai ter um dia onde isso vai se reverter em glória para Deus, e quem vai dar glória é essa pessoa que estava dizendo: que porcaria é essa que você vive? Por que você se abstém de tudo? Por que você diz não para tanta coisa? Nós que buscamos glorificar a Deus, devemos entender que nem sempre a glória é manifesta de modo imediato diante de todos os olhos, mas que nós devemos buscar que a glória de Deus seja não somente aquela que pode ser vista de imediatamente, mas aquela que vai ser vista depois. Todos nós glorificamos a obra de Jesus Cristo, mas só o fazemos depois que nos convertemos. Depois que nos convertemos, a gente fala: glória a Jesus, glória ao nosso Salvador. Mas antes de nos convertermos, todos éramos perseguidores do Evangelho, mas alguns acentuadamente debochávamos, zombávamos, escarnecíamos: olha o crente, olha essa vidinha medíocre de domingo dele. Mas depois da conversão, aquela mesma pessoa fala o quê? Hoje eu entendo. Glórias a Deus. Glória a Deus, porque naquele dia, eu me lembro daquele dia, eu te zombei tanto, eu fustiguei você e você não perdeu a paciência. Muito obrigado. Alguns aqui podem estar passando provações em suas famílias, alguns aqui podem estar passando vergonhas em seus estabelecimentos de trabalho e estudo, mas eu lhes garanto, haverá um dia onde o Senhor, visitando aqueles que te ofendem, poderá você ouvir com glória a Jesus lá na frente: Deus, nossa, valeu a pena. E ao mesmo valeu a pena que a gente vai ver na glória, de certa forma, quando tudo se descortinar aos nossos olhos, e a gente vai ver a majestade do majestoso, e a gente vai ver Jesus. E aí quando a gente vê Jesus, eu acho assim, tomara que Ele tire de nós aquele senso de arrependimento, porque a gente vai lembrar, e eu espero que a gente, não lembre, não se sinta tão mal por não ter glorificado a Deus com tantas coisas que nós não glorificamos. Eu não sei como é que isso vai ser, mas eu tenho certeza de que aquilo que nós fizermos em Cristo, que não for palha, e que for colocado diante dos nossos olhos lá na frente, ele fala: cara, valeu muito a pena, valeu muito. Já todos aqueles santos glorificando Jesus, majestosamente entrando diante de nós, e a alegria eterna, o gozo eterno, a gente vai falar: glória a Deus. Mas ainda não é hoje. Então viva para a glória de Deus, ainda que ela se manifeste apenas futuramente.
Esse é o primeiro alerta de Pedro. O segundo, que ele começa a sustentar do verso 13 até o verso de número 17, é o seguinte: por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja ao rei como soberano, quer sejam as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o rei. Olha, aqui existe algo que pode, sem dúvida nenhuma, estar deixando cada um de nós pensativo. Porque aqui ele está tocando em um tipo de comportamento que em nosso tempo é raríssimo. Se submeter às autoridades, eu não falo aqui se submeter ao pecado que elas possam querer que você faça, não é isso, exclui isso, mas não se submeter às autoridades em dado termo, e não somente isso, zombá-las, xingá-las, depreciá-las, desonrá-las publicamente, quer seja uma conversa, quer seja em mídias. E isso não é uma atitude que o cristão deve jamais pensar ser possível a ele. Nós somos aqueles que discordam do presidente, do governador, do prefeito, mas jamais intentam palavra de xingamento, zombaria, escárnio, depreciação de seu posto, porque isso honra a Deus. Daniel, o profeta Daniel, vai dizer que o Senhor estabelece leis e também os faz cair. Se não tivermos essa compreensão última de quem é o Senhor do universo, nós achamos certamente que podemos ser o julgador, o difamador daquela pessoa que está diante de nós como governante, talvez fazendo coisas das quais nós não concordamos. Então eu peço a você, nesse fim de sermão, que fique atento ao modo como tem se relacionado as palavras que saem da sua boca em relação às autoridades. Eu não falo somente autoridades no sentido talvez estrito aqui da palavra, mas uma sujeição, um respeito, uma honra aos pais, às figuras da família que são anciãos, pessoas que muitas vezes, com todo respeito, você pode até achar que são tolas, e às vezes são pessoas mais velhas e não são sábios. Mas isso não permite que nenhum crente levante difamação, xingamento, zombaria. Isso é glória para Deus. Difícil, né? Difícil, eu tenho certeza que muitos vão pedir perdão ao Senhor no fim do sermão por coisas das quais disseram, pensaram ou fizeram, ou levaram outros a fazer. Se puder encostar um pouquinho a porta, a gente pode ouvir um pouquinho menos. Se encostar um pouquinho de madeira também, já ajuda, o som está ventilando um pouquinho a concentração. Eu gostaria que você pudesse observar agora o verso 17. Olhe comigo o verso 17. Tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o rei. Não é temam o rei e honrem a Deus, ainda que Deus seja digno de honra. Temer a Deus é respeitá-lo, temer a Deus é reverenciá-lo, temer a Deus é estar diante dele como autoridade última e suprema de nossas vidas. Quem não teme a Deus não percebe que Deus é o Senhor da história. Quem não teme a Deus não sabe criticar pessoas na liderança, porque não percebe que Deus é o Senhor desse tempo e de todos os líderes que já pisaram nesse mundo. Nós discordamos, mas colocamos-nos diante de Deus dizendo: Senhor, essa autoridade parece não estar entendendo o propósito pelo qual ela foi levantada. Senhor, tenha misericórdia dessa autoridade. E você pode sim, você pode denunciar abusos, você deve denunciar corrupções, você deve se contrapor àquilo que é errado. E não faziam assim os profetas do Velho Testamento? Não se contrapunham aos erros? Sim, mas cuidado com a sua boca, para que você não emita juízo contra autoridades, porque isso, e juízos de xingamento, de envergonhamento e coisas desse tipo. Eu vou para o último ponto, verso 18 em diante. Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês, com todo o temor,
e não somente se ele for bom e cordial, mas também se ele for mal, porque isso é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência? Se entretanto, quando praticam bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isso é agradável a Deus, porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Existe um aspecto aqui de que Paulo quer trazer essas pessoas a uma compreensão sobre sujeição, submissão, olhar para aquela figura de autoridade que não está agindo corretamente e não lançar sobre ele insultos ou palavras desse tipo. Mas não se engane, ele não vai apenas falar de um dono de escravo doméstico no sentido imediato daquele tempo. Ele vai falar o seguinte, igualmente, dá uma olhada no igualmente, capítulo 3, verso 1, igualmente vocês, esposas. Ele vai trazer a condição da vida familiar para isso. Ele vai falar que a esposa também passa agravos, situações extremamente difíceis do ponto de vista de estar com uma pessoa que não é cordial, não lhe traz boas palavras, não lhe respeita como deveria. E aqui não queremos entrar nos extremos a qual podemos talvez falar sobre aspectos peculiares, agressões e coisas desse tipo, mas eu gostaria que você mantivesse a percepção no insulto, na difamação, na humilhação que passa uma pessoa diante dessas condições. Nós temos dificuldade de entender a submissão, porque nós atribuímos ela à pessoa que está imediatamente aos nossos olhos. Nós não conseguimos entender a submissão como a Deus. E mais ainda, eu lhe diria que pessoas não conseguem se submeter, muitas delas, a pastores, a discipuladores, a pais, a mães, a esposa, os filhos, a mãe. Sabe por que não consegue? Porque quando nós estamos trabalhando com obediência, nós não trabalhamos com concordância plena, nós trabalhamos com confiança em Deus. Se você não confia em Deus, de que Ele julga retamente, foi isso que você leu aqui. Jesus se entregou não aos homens do seu tempo, mas àquele que julga retamente. Quem é? Quem julga retamente? Quem julga retamente? Deus. E quando nós confiamos em Deus, nos submetemos às autoridades. Quando confiamos em Deus, nos submetemos às pessoas. Quando confiamos em Deus, nos submetemos, a esposa se submete ao marido, o marido se submete ao pastor, os filhos se submetem aos pais, porque eles sabem que quem julga retamente é Deus. Ele é o justo juiz. Paulo diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho. O Evangelho revela como Deus tratou a justiça. Ele pegou todos os agravos humanos e naqueles a quem Deus decidiu salvar, jogou em Jesus. O que ele fez para merecer isso? Nada, absolutamente. E como ele se comportou em relação a isso? Ele nos perdoou. Ele suportou os agravos. Ele foi como um cordeiro mudo. Não me diga que você tem dificuldade de se submeter a autoridades. Confesse que você não confia em quem julga retamente. Não me diga essa noite que você tem dificuldade com lideranças, com autoridades. Fale a verdade, eu não confio em Deus. Porque quem confia em Deus, embora discorde, obedece. E eu peço que a sua mente vá para aquilo que é próprio e não é pecado. Para que você não faça um carnaval com as minhas palavras essa noite. Tá bom? Concluindo, o verso 22 diz assim: ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca,
Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças. Olha isso, Jesus não ameaçava os seus maltratadores. Isso não é pouca coisa. Não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas. Agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Sigamos os passos de Jesus. É o que está escrito nesse texto. Temos um pastor. Você é crente, você é salvo. Se você é salvo em Jesus Cristo, você deve se submeter a Jesus Cristo e às autoridades a qual Jesus Cristo coloca sobre sua vida. Você deve se submeter a elas, não porque você concorda com tudo, mas porque você tem confiança em Deus, de que em dado momento, aquilo que é vergonha, rejeição e todo tipo de devastação que você está sofrendo, vai ser motivo de glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Isso aconteceu com Jesus e vai acontecer com cada crente. E essa noite, o Evangelho que aponta para que pessoas más sejam salvas na justiça de outros, também aponta para que pessoas que foram salvas abandonem suas próprias justiças e vivam, sofram, sejam rejeitadas, sejam envergonhadas e sejam destratadas em nome de Jesus, dizendo amém. Eu peço que você ore comigo. E se você, durante esse sermão, lembrou dos seus pecados, se você lembrou que pessoas já disseram: você tem problemas com a autoridade, você tem problemas em obedecer, você tem problemas em respeitar as pessoas, você tem problemas com Deus. Se você está passando por sofrimentos e perseguições e por algum motivo pensou em declinar e tornar mais flexível a vida, aceitando coisas que pessoas acreditam que sejam mínimas para você viver, essa noite, fuja dessas paixões, entregue-se a Jesus Cristo, clame pelo sangue dele. Se você achava que o cristianismo era uma adesão a alguma religião, espero que você tenha mudado de ideia. O cristianismo é subir o Gólgota com ele e esperar a ressurreição dele. Olha comigo.